vale demais a pena seguir essa dica. Realmente muito. Outra coisa, por exemplo, é o peixe, ponto do peixe, ponto dos moluscos, ponto dos crustáceos. O conhecimento do chefe de cozinha é imprescindível para o bom resultado na hora de se preparar uma receita onde leva, por exemplo, camarões. O camarão é um ingrediente, é uma proteína que cozinha muito, muito, muito rapidamente. Realmente muito rapidamente. Ela demora quanto? 1 minuto, 1 minuto e meio. Dependendo do tamanho, 1 minuto e meio já é mais que suficiente. Por quê? Depois disso, ele começa a se desidratar. E quando se desidrata, ele começa a emborrachar, ele começa a ficar assim, duro, emborrachado. Não é aquela textura gostosa. Se você prepara um camarão, prepare ele, dependendo do tamanho, entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Prepare ele com fogo bem alegre, com a chama bem alegre, esquente bem a panela e depois coloque os camarões, os filés de camarões. Você salteia eles por 1 minuto, você vai ver. Ele fica perfeito, crocante por fora. Não é crocante, mas com aquela crocância, quando molha, fica gostoso. E depois fica impecável a textura e o sabor. É importantíssimo isso. E eu vejo pessoas que fazem camarão na moranga. Pronto. Aí o cara toca o camarão dentro dos ingredientes que coloca na caçarola antes, depois de colocar dentro da moranga e voltar no forno. Mas o cara deixa o camarão 15 minutos, 20 minutos. Que não é um crime da humanidade. Eu considero isso um crime da humanidade. Por que isso? Porque o camarão primeiro encolhe, você tem um camarão desse tamanho, cozinha, vira desse tamanho. Segundo, ele fica duro. Terceiro, ele fica sem sabor. Ou seja, perde totalmente a poesia do prato que você está servindo. Se a gente vai fazer um espaguete de fruto do mar, lembre-se sempre que o camarão é o ingrediente que vai por último. De preferência, salteie ele numa frigideira separada e junto com todos os ingredientes que você está risotando no final da receita, da elaboração da receita. Aí fica perfeito. Ou seja, dicas, detalhes pequenos que fazem brutalmente a diferença. A mesma forma são moluscos. Moluscos, o que é um molusco? Um molusco é uma lula, molusco é um polvo, moluscos são todos os animais que vivem dentro da concha. Eles têm um tempo de cozimento. Ele não pode cozinhar nem de mais, nem de menos. Agora, como é tudo que vem do mar, não tem, por exemplo, como todos os moluscos que vêm do mar, não tem um time, a menos que não seja a lula. A lula é muito engraçado. Você diz que tem 3 a 4 minutos ou 40 minutos de cozimento. Se você cozinha ela 3 minutos, ela fica perfeita. Depois disso, ela começa a endurecer. Aí você vai ter que cozinhar ela 40 minutos. Não existe receita que você demore 40 minutos para ficar pronta com os ingredientes de mar nela. Então você vai fazer o quê? Você primeiro dá aquele calor na lula. Depois retira ela. Você aproveita do sabor que ela soltou junto com o azeite que você utilizou. Prepara o seu molho e depois, quando o molho está finalmente pronto, você tira a lula e repõe dentro do molho. Aí você vai ter um molho perfeito, com um sabor incrível e a textura do molusco que você utilizou, impecável. Mesma coisa o polvo. O polvo ele tem um tempo de cozimento que ele varia entre 40, 50 e 60 minutos, dependendo do tamanho do polvo. Eu gosto de trabalhar normalmente com polvo de tamanho médio. E esse polvo de tamanho médio, ele precisa cozinhar de 40 a 45 minutos. Mas sempre é muito importante você testar o ponto do cozimento e a textura dele antes de você retirar da água. Por quê? Porque polvo não é que nem verdura, vegetais que você planta, tira e é aquilo. Não,
O polvo, como todos os animais do mar, ele tem uma vida própria. Então tem polvo que nada muito, então ele fica mais musculoso, então as fibras podem ficar mais duras. É uma espécie, de repente, diferente, que tem uma fibra mais intensa ou menos intensa. Então, depois de 40 minutos, sempre aconselho, experimente, teste o ponto da proteína que você está preparando. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, e garanto para você que você vai ter o sucesso garantido. Mas isso precisa de conhecimento, prática e experiência. Isso é importantíssimo. Então, adquire isso, treinando, experimentando, fazendo, cozinhando. Nada melhor que fazer isso acontecer desse jeito. Isso é realmente fundamental. Outra coisa muito importante, que eu sempre falei, são as conchas. As conchas, quando elas são vivas, primeiro ela precisa expurgar. O que é expurgar? Precisa tirar a areia que tem dentro. Então você faz o quê? Você coloca num bowl. Por exemplo, você vai fazer vongole, você vai fazer marisco, mexilhão. Você conseguiu eles frescos, vivos. Perfeito. Aí você faz o quê? Você coloca eles dentro de um bowl com um pouco... Se você não tem água de mar, você coloque água doce, água comum e bote um pouco de sal e deixe pelo menos umas 6 horas, 8 horas. Ele começa a expurgar. Normalmente se deixa até 24 horas. Ela expurga totalmente toda a areia e você vai poder preparar o prato perfeito, sem que o seu cliente depois comece a mastigar aquele fundo de areia chato pra cacete que a gente não gosta de ter. Então, mais uma dica que o chefe de cozinha precisa saber quando se trabalha com culinária italiana.